Meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos nós. Que Deus nos abençoe em sua paz. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todos os momentos, possa envolver-nos no coração, para que tenhamos todos uma noite luminosa, de profundas reflexões, de inspiração para a nossa caminhada. Certamente foi uma semana muito valiosa para o movimento espírita da cidade. Conversávamos com a Socorro sobre essa festa espiritual que foi a Semana Espírita, as casas podendo interagir entre si, a família espírita podendo comungar, trocar impressões, trocar ideias, rever os amigos, abraçarmos novamente. Então, que alegria que podemos estar nesta noite, culminando essa semana de muitas alegrias e de muitas bênçãos. Sinto-me, portanto, honrado em poder fazer parte dessa festa. Agradeço de antemão pelo carinho imenso que nos manifestam sempre que aqui estamos e esperamos poder corresponder, de alguma maneira, com reflexões que lhes sejam úteis, que possam inspirar a cada um de vocês na caminhada com o Divino Mestre. E o apóstolo Paulo tinha já muitos anos de caminhada e de trabalho com Jesus. Muitas lutas, muitos desafios, superações, viagens sem conta, milhares e milhares de quilômetros percorridos, levando a mensagem do Evangelho, da Boa Nova por onde passava. Já era a sua terceira viagem apostólica, já havia ele rodado toda a região da Ásia no entorno do Mediterrâneo, havia adentrado também já a Europa, ali na região da Macedônia, Filipos, Corinto e outras cidades do entorno. E, desta feita, encontrava-se ele mais uma vez na cidade de Corinto. Essa cidade que lhe era tão especial ao coração, porque dali haviam vindo, há algum tempo atrás, corações que lhe eram muito caros. Abigail, sua noiva, agora no mundo espiritual, e Gesiel, Estevão, aquele que ele aprendera a amar devotadamente, graças ao exemplo de renúncia e de perdão que Estevão demonstrara a ele, no dia mesmo de sua morte, em decorrência da ação do próprio apóstolo, à época denominado Saulo, perseguidor dos cristãos. Então, Corinto tinha um lugar especial no seu coração, a comunidade ou a igreja de Corinto. Foi ela destinatária de duas cartas preciosíssimas que chegaram até nós. Em verdade, existiria ainda uma outra carta que é mencionada, mas que infelizmente não chegou até nós. Mas foi numa dessas cartas que nós vimos talvez um dos mais belos textos, uma das mais belas páginas da história da humanidade. Um hino sobre o amor, um hino sobre a caridade, que foi inserido ali no capítulo de número 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Então ele estava ali na cidade de Corinto, cercado por corações amigos, planejando realizar um grande sonho. Desde que ele iniciou a sua tarefa de divulgação com Cristo, ele tinha, entre outros sonhos, mais dois que podemos destacar aqui. O primeiro deles, levar a mensagem do Cristo à gloriosa Atenas. A cidade esplendorosa, conhecida pelos seus sábios, pelos seus filósofos, aquela que havia sido a luz do mundo por muitos séculos e que certamente influenciou todo o porvir da humanidade, graças a um trabalho de Sócrates, a um trabalho de Platão e de outros tantos de várias escolas que ali expressaram para nós, de certo modo, o nascedouro da filosofia e trouxeram-nos grandes luzes da espiritualidade superior. Esse sonho, no entanto, converteu-se numa das maiores decepções do apóstolo, quando, passando por Atenas, extasiado com a beleza dos mármores, estátuas atenienses, impressionado porque havia ele estudado lá na sua cidade natal, em Tarso, em escolas que traziam a sabedoria da filosofia ateniense, ele tem uma das maiores decepções da sua vida, quando naquela cidade ilustre,
conhecida pela sua sabedoria, não encontra um coração sequer disposto a acolher um núcleo de estudos do Evangelho. Percebe ele o perigo da inteligência distanciada do sentimento, distanciada da humildade, da inteligência que se faz mais fria que o mármore ateniense. Um outro grande sonho que ele viria a ter era levar o Evangelho de Jesus à então capital do mundo. A cidade eterna, como era conhecida, famosa por suas 7 colinas e por sua beleza, capital daquele império esplendoroso que havia trazido progressos para o mundo, embora também tantas lutas e tanto sangue semeado, mas que havia construído estradas, aquedutos, que havia estimulado a arte, o progresso material, sobretudo, em todo o entorno do Mediterrâneo, até onde se estendia o seu tão vasto império. Desejava ele, portanto, levar o Evangelho ao núcleo, digamos assim, ao ponto central do mundo conhecido de então, a grande cidade de Roma. E por várias vezes ele vinha intentando levar adiante esse projeto, mas parecia que as circunstâncias ainda não se conjugavam para ele levá-lo a cabo. Ora ele intentava fazê-lo, o Senhor, por meio das circunstâncias e acontecimentos da vida, direcionava-o para outros rumos, chamava-o a outras latitudes, a outras direções, e ele, muito fiel, muito obediente ao Senhor da vida, ao Senhor da vinha, atendia e aguardava pacientemente esse momento. Já colhia notícias do movimento cristão que já estava em Roma. Amigos queridos seus, por exemplo, já haviam moorejado por lá. Áquila e Prisca já haviam levado as sementes do Evangelho à cidade eterna, assim como outros cristãos que lá já estavam. Então, entusiasmado ele ficava ao saber dessas notícias. E, inclusive, já havia preparado uma carta antecedendo a sua viagem. Carta essa, muito provavelmente, escrita em Corinto. Ele seleciona ali, conta com o auxílio de uma querida amiga chamada Febe para ser a emissária dessa carta, que antecederia a sua viagem à cidade de Roma. Então ela parte primeiro com a carta de Corinto em direção a Roma, e ele já estava nos preparativos finais, porque pensava, agora tudo parece se encaminhar. Agora, enfim, creio que já concluí o meu trabalho mais do Oriente, posso dedicar-me mais propriamente agora ao Ocidente. É chegado o momento de ir a Roma. Febe já havia partido, ele estava prestes a partir. Malas prontas, tudo preparado, partiria no outro dia, ou muito em breve, quando, na igreja de Corinto, bate à porta um emissário. Um irmão, também cristão, que vinha enviado de Jerusalém. Um emissário daquele que havia lá ficado, dando continuidade às atividades na casa do caminho. Pedro já havia se deslocado, estava buscando outras frentes de ação, depois estaria também em Roma junto com Paulo. Lá na casa do caminho havia permanecido a figura daquele que esteve lá desde o começo, talvez o que mais tempo permaneceu na casa do caminho, Tiago Menor, também conhecido como irmão do Senhor, dado o parentesco que tinha com Jesus, era primo do Mestre. Tiago Menor, aquele mesmo com o qual Paulo, há algum tempo, havia tido as suas desavenças, em termos de algumas ideias, no conhecido Concílio de Jerusalém, que foi a primeira grande reunião, talvez, dos cristãos, para deliberação de algumas decisões importantes quanto ao futuro do cristianismo, eles haviam adotado posturas, de certo modo, antagônicas ou diferentes em alguns quesitos. Não fosse o espírito extremamente conciliador de Simão Pedro, talvez o desfecho não tivesse sido assim tão favorável ao futuro do cristianismo. Mas Pedro, aquele tempo já, era de uma grandeza, de uma paciência, de uma compreensão, de um espírito conciliador, que aí mais propriamente entendemos, porque foi ele escolhido por Jesus para ser a rocha, para ser a base fundamental na qual o cristianismo primitivo se assentou,
sendo ele essa força que equilibrou a muitas divergências, a muitas diferenças, propondo a unificação, propondo a união em torno da causa, para além dos personalismos e das visões secundárias, não dos pontos centrais, que esses sim deveriam ser comuns. Então Paulo havia tido esse desentendimento, que não chegou a ser uma mágoa propriamente, mas enfim, um desentendimento com Tiago. E por conta mesmo da sua própria natureza, raras vezes ele passava por Jerusalém, a natureza da sua tarefa, ele estava sempre a viajar, então fazia um tempo que não via, não conversava com o Tiago menor. E qual não é a sua surpresa, então, quando, às vésperas de partir para Roma, na realização de um grande sonho, ele é buscado por aquele emissário, que era portador de uma carta, de uma missiva de Tiago, que lhe pedia auxílio. Tiago lhe pedia auxílio ante as dificuldades que vivenciava em Jerusalém, para a manutenção das atividades. Mesmo com muitos anos de trabalho, com muita experiência na seara do Mestre, o primeiro impulso de Paulo é resistir, é pensar: mas como ele me pede ajuda agora? Como ele, que criou tantas dificuldades para a liberdade do Evangelho no que diz respeito aos gentios, como agora, quando estou prestes a realizar um sonho de uma empreitada com Jesus, como agora ele me pede esse tipo de auxílio? Mas esse é o primeiro impulso. Espírito, no entanto, lúcido, consciente, comprometido com o Evangelho acima dos caprichos pessoais, ele recorre então ao alto, pede ao emissário um instante, vai para dentro da instituição e coloca-se em prece. É o espírito maduro que reconhece que por vezes na vida faltam-nos os recursos diante de determinadas provas ou testemunhos, mas Jesus não nos faltará com aquilo que nos falta. Jesus secundará-nos os esforços. Por isso Paulo talvez tenha escrito na sua epístola: tudo posso naquele que me fortalece. Quando me falta a força, quando me falta o empenho ante a prova e ante a tentação, recorrer a Jesus, porque então derramará Ele sobre nós, sobre o nosso coração com boa vontade, as forças que nos faltam. Já não seremos um apenas a tentar vencer a luta, seremos nós com Jesus, e isso faz toda a diferença. É o que ele pede então, 1 minuto, para não se deixar conduzir pelo impulso. Busca a serenidade da oração. Ora sinceramente ao alto, pedindo que lhe orientasse qual a vontade sua, Senhor, e não a minha. É admirável ver a fidelidade desses espíritos. Em nenhum momento a sua vontade ou o seu querer era colocado acima dos desígnios de Jesus. Fidelidade, sem mescla, fidelidade às últimas consequências, a causa, o Evangelho acima de tudo. Por isso esses corações transformaram o mundo, porque entenderam a grande proposta, o grande lema cristão que nos traz o Batista: é preciso que ele cresça, o Cristo, e que eu diminua. É isso que ele faz. Quando ele queria crescer e impor-se nos caprichos e resistir ao chamado, ele ora e pede: Senhor, que tu cresças em minha vida, e que o meu querer ainda desviado talvez, ou ainda incompreensivo, ainda não alcançando toda a dimensão dos seus desígnios, que o meu querer não empane, não seja um obstáculo ou um entrave àquilo que precisa ser feito. Ele ora, pede a inspiração do alto e abre os pergaminhos de que se servia para estudar os ensinamentos de Jesus. Aquelas primeiras cópias dos escritos de Levi, que ele carregava como um tesouro junto ao seu coração, cópias essas que haviam pertencido a Simão Pedro, mas antes ao próprio Gesiel. Então ele as guardava como um tesouro para a sua alma. Abre-as e então vê a lição. Como nós fazemos hoje, né? Ao acaso, a lição que lhe sai: concilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele.
Queria dizer Jesus a Paulo e a todos nós aquilo que está dito mesmo no Evangelho. Se queremos levar a nossa oferenda a Deus, se queremos levar o coração puro como a maior de todas as oferendas que a Ele podemos ofertar, como levar esse coração transbordando o vinagre do ressentimento, do fel, da incompreensão? Que oferenda será essa, tão pobre em valor espiritual? Por isso diz o texto: antes de levares a oferenda ao altar, se perceberes que ainda tem algo a ajustar com seu irmão, volta, ajusta-te com ele e então ofereça no altar aquilo de mais precioso que tens, para que seja assim a oferenda de um coração puro, de um vaso purificado, que Deus então poderá preencher, completar com a água viva do amor, para que não venhamos a contaminar essa fonte pura, para que consigamos entregar a límpida aos outros corações no caminho. Então é como se Jesus sutilmente dissesse: antes de levares adiante esse projeto mais amplo, de dares continuidade na tua tarefa, Paulo, lembra-te que há ainda um nozinho a ajustar, há ainda uma amarra que te impede de caminhar mais livre, mais leve, mais pronto para a semeadura do Evangelho. Então retifica isso antes de poderes avançar nos seus anseios. E Paulo, fiel, obedece. Volta onde estava ali o emissário, os demais membros da igreja, cancela o plano da viagem para Roma e diz ao emissário: preparemos as malas que partiremos então em breve para Jerusalém. E aí ele faz uma longa jornada, visitando várias das cidades, revisitando as comunidades que havia fundado, já com a intuição de que muitas daquelas comunidades não veria mais em vida, no corpo. Então, uma viagem já com um certo tom de despedida. Ele passa em Éfeso, visita Maria, e por onde passava ia deixando lágrimas de agradecimento, de gratidão. Sente aquela alegria profunda de ter recomposto o seu destino. Antes, ele que havia prejudicado a tantos, sentia-se em débito com a multidão, agora começava a perceber que enfim começava a resgatar esse débito, começava a reconciliar-se também com a multidão, que outrora havia prejudicado no seu fanatismo, na sua cegueira e no seu orgulho. Então, uma longa viagem, e nós conhecemos, o livro Paulo Estevam é rico em detalhes, em nos mostrar todo esse processo. Ele chega a Jerusalém, e antes de subir a Jerusalém, ali ainda na costa, ele é visitado por um profeta, o profeta Agabo, que numa chamada ação simbólica, que era uma maneira de trazer uma revelação, mas não por meio da palavra, por meio de uma encenação, o profeta Agabo toma-lhe o cinto, prende as mãos e os pés, dizendo: aquele que é dono deste cinto, assim será atado em Jerusalém. Ou seja, já lhe falando daquilo que esperava ao apóstolo em Jerusalém, a prisão. Ele iria a Roma, mas de uma maneira diferente da que estava esperando. E a espiritualidade lhe havia avisado: fique tranquilo, você irá a Roma, mas de outros modos. A confiança que ele mantinha mesmo quando os horizontes pareciam sombrios, ele mesmo já intuía. E ao chegar em Jerusalém, nós temos esse encontro marcante para a história do cristianismo, em que essas duas personalidades, duas colunas, duas figuras muito importantes do cristianismo primitivo se reencontram e podem então dialogar novamente e ajustar essas possíveis diferenças, para que de fato no cristianismo primitivo pudéssemos ter essa base sólida, em que apesar de uma ou outra diferença, estavam todos os corações realmente unidos em prol de uma causa. E ali Tiago explica um pouco das necessidades, fala das demandas, na verdade, do farisaísmo, que conhecia todo o trabalho de Paulo e intentava de muitas maneiras prejudicá-lo, até mesmo prendê-lo, comprometê-lo em decorrência de tudo que ele vinha fazendo. E as demandas do farisaísmo, para que as atividades da Casa do Caminho pudessem até continuar,
eram, de certo modo, humilhantes para Paulo. E ele meio que se agasta, com o que se esperava dele. Mas então ele, Tiago, tem um diálogo muito bonito, que nos falam dessa grandeza de espírito que se espera de nós na tarefa com Cristo. Entre nós, os tarefeiros, de nós para com aqueles que ainda não compreendem a Jesus. Dão-nos essas considerações de Tiago, dão-nos a conhecer um pouco mais do que é de fato viver o Evangelho e a ele sermos fiéis. Em determinado momento, Tiago, nesse diálogo com Paulo, diz assim: compreendi muito cedo, desde a primeira perseguição, que a tarefa de harmonização da igreja com os judeus estava mais particularmente em minhas mãos. Então, se ele, Paulo, sentiu esse chamado, teve essa vocação para expandir a mensagem para além dos círculos do judaísmo, Tiago sentiu-se chamado a estabelecer ali a harmonia entre aquela nova corrente que se formava, o cristianismo, que desdobrava-se a partir do próprio judaísmo, e aqueles que ainda mantinham-se lá mais vinculados à primeira revelação, a chamada Torá, ou a Bíblia hebraica. Então ele sentia esse chamado. E como é importante entendermos isso, na seara de Jesus hoje, em se tratando de nós espíritas, quantas vezes não alimentaremos desavenças, incompreensões, antagonismos, justamente por não compreendermos que as tarefas terão naturezas diferentes. Como o Dr. Bezerra menciona na mensagem tão bela sobre a unificação, alguns estarão voltados mais para os aspectos científicos, outros para os aspectos filosóficos, outros para os aspectos religiosos ou morais dentro da doutrina espírita. E é preciso saibamos compreender a diferença de atuação, porque às vezes, em exigindo que o outro reflita muito a nossa maneira de pensar ou de atuar dentro da doutrina, criamos essas incompreensões que não têm razão de ser, porque, em verdade, há multiplicidade de tarefas, mas há uma unidade de espírito. Na figura tão bonita que o próprio apóstolo Paulo comporia numa de suas cartas, falando do que é o trabalho com Jesus, ou a igreja do Cristo, ele irá compará-la ao corpo, que é composto de muitas partes: olhos, mão, pés, boca, enfim, todas as partes do corpo compondo um corpo só, do qual Jesus é a cabeça. Dele promanam as diretivas, os princípios fundamentais que devem nos nortear e nos unir. Agora, no mais existem as diferenças que são harmonizadas nesse corpo pelo amor, nessa unidade de espírito. Há diversidade de dons, dirá ele, há diversidade de ministérios, há diversidade de carismas, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, ele dirá na Epístola aos Coríntios. Então, essa visão magnífica de quem entende as diferentes frentes de atuação. E é um pouco do que ele vai compreender melhor aqui, ou pelo menos aprofundar, nesse diálogo com Tiago. Tiago está dizendo: eu senti o chamado nessa frente, desde o primeiro momento. Por isso ele continua um pouco mais adiante. Desde o primeiro dia, tenho sido obrigado a caminhar com os fariseus muitas milhas para conseguir alguma coisa na manutenção da igreja do Cristo. Então, talvez até ali, Paulo não houvesse meditado no imenso esforço, nas tantas milhas caminhadas por Tiago, para conseguir algo na manutenção do trabalho da Casa do Caminho. Talvez até então fixado muito na diferença de visão em alguns pontos, não estivesse ele tão atento a todo o esforço, a todo o sacrifício em outros aspectos da sua atuação. Refletindo aquela orientação de Jesus no próprio Evangelho, se alguém te pede para caminhar 1 milha, caminhe logo com ele 2. E Tiago vinha caminhando muitas milhas a mais, por puro sacrifício, por pura renúncia, para algo conseguir na manutenção daquele trabalho. Então, Paulo começa a ficar impressionado, a ter, de certo modo, uma nova visão sobre aquele com o qual tinha dificuldades. Fingimento, prossegue Tiago, não julgues tal.
Muitas vezes o Mestre nos ensinou na Galileia que o melhor testemunho está em morrer devagarinho, diariamente, pela vitória da sua causa. Morrer, naturalmente, no sentido de cada vez mais diminuirmos o anseio de sermos entendidos, de sermos copiados, de impormos as nossas ideias, as nossas visões, enfim, diminuirmos cada vez mais o nosso eu ainda adoecido, tão cheio de caprichos, de exigências e expectativas quanto ao outro. Diminuirmos-nos para que Cristo e a causa do Evangelho se engrandeça. Esse é o melhor testemunho ou a melhor oferta que de fato podemos ofertar no santuário do coração pelo Evangelho. Esse é o testemunho a que somos chamados. Lembrando mais uma vez o Batista, é preciso que ele cresça cada vez mais e nós diminuamos. O que nos faz recordar, pensando em nós espíritas, ante os desafios que temos vivido enquanto movimento, nos faz recordar a orientação do Espírito de Verdade, o próprio Mestre, em o Evangelho segundo o Espiritismo, os Trabalhadores da Última Hora, capítulo 20, mensagem do item 5. Felizes aqueles que disserem aos seus irmãos, unamos os nossos esforços, para que em o Mestre voltando encontre a obra acabada. Façamos calar as nossas discórdias, para que a causa não sofra dano. Será que temos nós nos recordado disso? Deixaremos questões secundárias, ideologias humanas, personalidades transitórias nos separarem, nos manterem dissentidos, divididos, ante o imenso trabalho a fazer? Trocaremos mesmo a oportunidade feliz, bendita, de servir com o Mestre na sua seara, pelos ressentimentos e divisões pautadas em coisas tão passageiras e transitórias? Será mesmo que há razoabilidade nisso, meus amigos? Quando vemos o nosso movimento muitas vezes convulsionar por conta de diferenças que seriam naturais, mas que são levadas ao âmbito da desavença, do dissentir, da separatividade. Será que não nos lembramos disso? Tanto da orientação do Espírito de Verdade, como disso que Tiago aqui nos diz, o melhor testemunho que podemos ofertar ao Mestre é irmos morrendo devagarinho nas exigências, nos caprichos, nos julgamentos, nos preconceitos, nos ressentimentos, diminuindo, fazendo tudo isso morrer em nós, para que então resplandeça o compromisso fraternal acima de tudo, o amor que nos deve unir e presidir as nossas ações, a luz do discernimento que nos deve guiar em tudo o que fizermos. Estaremos a esquecer disso? Ou mesmo no âmbito de nosso lar? Não compreendemos que o Espiritismo, que muitas vezes ali estarão junto de nós justamente os adversários do passado, a pedirem a conciliação enquanto estamos caminhando juntos, adversários estes agora transfigurados na figura de um filho, de um irmão, de um pai, de um cônjuge. Será que trocaremos a paz, a saúde, a alegria de sermos fiéis ao Evangelho para mantermos-nos aí carregando esse fardo do ressentimento, das dificuldades, das incompreensões, das exigências que nos desencantam, que nos ferem, que nos entravam a marcha? Então é preciso em tudo na vida, em todos os âmbitos, da nossa atividade espírita à nossa presença no lar, aprendermos a ir morrendo devagarinho no velho eu tão caprichoso e exigente, para nascermos num novo eu feito à imagem do Cristo, tão disposto a servir, a menos exigir e a mais ofertar, mais compreender, para então avançar, porque é isso o que temos por fazer, avançar com Ele, rumo ao abraço que nos espera mais além, rumo à luz de novos planos, de novos conhecimentos, de novas felicidades e alegrias ainda indescobertas, ainda desconhecidas, que Ele nos reserva, se quisermos de fato avançar. Então é o que Tiago traz aqui para Paulo e para todos nós. Por isso mesmo, prossegue,
afiançava que Deus não deseja a morte do pecador, porque é na extinção de nossos caprichos de cada dia que encontramos a escada luminosa para ascender ao seu infinito amor. É na extinção dos nossos caprichos, e quantos dos nossos ressentimentos, dos nossos antagonismos, dos nossos desafetos não terão ali por base um capricho, um orgulho ferido, um melindre que ficou ali gravado. Mas é na extinção de tudo isso que vamos encontrando a escada luminosa de ascensão para Deus e para Jesus. Por isso, Emmanuel tem uma mensagem que ele nos diz que a fórmula mais segura para a nossa evolução é, a cada dia, um pouco mais do Mestre e um pouco menos de nós mesmos, no sentido do eu vicioso. Não desamor para conosco, não falta de compromisso para com a nossa evolução, mas um pouco menos do nosso eu e um pouco mais de Jesus a cada dia. Eis a fórmula mais segura de ascensão. A atenção que tenho dedicado aos judeus é gêmea do carinho que consagras aos gentios. A cada um de nós confiou Jesus uma tarefa diferente na forma, mas idêntica no fundo. Porque todas elas, se soubermos analisar, se quisermos com boa vontade analisar, algo veicularão da verdade, do bem e do amor a outros corações. E se por esse prisma analisarmos os irmãos com quem temos certa dificuldade, vamos descobrindo novas perspectivas, vamos reconhecendo também ali o valor de seu esforço, de sua dedicação. É preciso ampliemos a visão para que ela não seja sempre um reflexo muito de nós mesmos. Quantas vezes não gostamos de uma pessoa ou de uma determinada tarefa, na verdade, não pela pessoa em si, que já é digna do nosso amor por ser nosso irmão, ou gostamos de uma tarefa não pela tarefa em si, pelo que ela entrega, pelo que ela realiza de bem para os outros, mas porque ela reflete ainda muito de nós. O próprio Emmanuel terá uma mensagem chamada A Cortina do Eu, em que ele nos dirá que muitas vezes o nosso afeto para com uma pessoa, para com uma determinada atividade, é muito mais uma projeção de nós mesmos do que um verdadeiro apreço pela pessoa ou pela tarefa. Porque basta, por exemplo, a pessoa começar a ter pensamentos um pouco diferentes, não partilhar mais tanto assim conosco as mesmas ideias, os mesmos ideais, que a gente parece sentir um esfriamento na relação, parece que aquele amor que era tão grande antes, parece que ele arrefeceu, porque em verdade ainda não era um amor pela pessoa, naquilo que ela é, no direito que tem de ser e de escolher, era ainda um amor de mim mesmo refletido nela. A partir do Evangelho, no entanto, vamos aprendendo a amar o outro tal qual ele é. Ou mesmo aquela tarefa, antes gostávamos tanto daquela tarefa, quando ela seguia ali as nossas diretrizes, a nossa maneira de entender. Chega alguém, traz algumas ideias novas e parece que a gente vai perdendo um pouco o sabor, ou o apreço por aquela tarefa, porque ela começa a seguir caminhos um pouco diferentes, ou muda assim, em alguns aspectos. Era ainda muito de nós refletido nela. Pouco amor efetivo pela tarefa em si ou por aquilo que ela pode gerar. Então é o que o Tiago está dizendo. E ele continua: de que nos valeria o conflito destruidor quando temos grandiosos deveres a cuidar? De que nos valem essas desavenças em torno de coisas que passam, que se transformam tão rapidamente ao longo dos séculos? Ideologias, pessoas, ideias, em vários âmbitos, mas que passam, ao passo que o Evangelho permanece. Os princípios do Cristo, como eram outrora, serão para sempre, porque refletem a lei divina. No âmbito dos homens, no entanto, estamos em construção, em nossas ideias, em nossas visões. Então, de que nos valeria alimentar conflitos destruidores, seja no âmbito da atividade espírita, seja no âmbito do lar, quando temos grandiosos deveres a cuidar? A oportunidade de servirmos com Jesus, levando adiante a flama renovadora do Espiritismo, a oportunidade de aproveitarmos o reencontro no âmbito do lar com aqueles corações, alguns afetos do passado, outros desafetos, a oportunidade, portanto, de retificarmos sentimentos.
de nos curarmos talvez de pontos cristalizados do nosso sentimento para podermos seguir mais leves, mais sãos para o futuro. Importa-nos saber morrer para que nossas ideias se transmitam e floresçam nos outros. Saber morrer a personalidade adoecida, exigente, para viver agora o espírito de fato, que se afirma mais consciente e desejoso de refletir em si e na sua ação a luz do mais alto, construindo de fato para o porvir. As lutas pessoais, ao contrário, estiolam as melhores esperanças. Quantas esperanças, quantos movimentos iniciais de melhoria e de aperfeiçoamento não são estiolados, não são pisados por conta dessas desavenças. Quantos corações talvez não se sentirão afastados do Consolador por conta de posturas infelizes nossas, a não refletirmos o amor e a fraternidade que deveria se esperar. Então é preciso pensar no impacto. O Espiritismo está empenhado em nossas vidas. Que Espiritismo estamos fazendo ver? Que Espiritismo estamos dando a conhecer a outros corações? Criar separações e proclamar seus prejuízos dentro da Igreja do Cristo não seria exterminarmos a planta sagrada do Evangelho por nossas próprias mãos? Então essas são as reflexões profundas que Tiago externou ali para Paulo e para toda a comunidade, nós, os cristãos do futuro, fazendo-nos ver a importância de, acima das diferenças, colocarmos o nosso compromisso com a seara, com a planta crescente, com os corações que estão a receber sementes que precisam ser regadas pela nossa demonstração de amor, de confiança, de esperança, pela nossa habilidade em contornar as diferenças, o que é secundário, para não perdermos o foco daquilo que nos cabe realizar. Então, descreve Emmanuel que a palavra de Tiago, toda essa fala, refletia ali muita bondade, muita sabedoria, e que o apóstolo Paulo então pensa para consigo que os galileus eram muito mais sábios do que qualquer dos rabinos mais cultos de Jerusalém. É uma sabedoria diferente daquela que seja simples ilustração do conhecimento, porque era uma sabedoria atrelada agora a um coração forjado nas lutas, nos desafios, um coração que aprendeu a renunciar, que aprendeu a apagar-se para que a luz do Cristo possa brilhar. Ele, Paulo, que chegara ao mundo religioso através de escolas famosas, que tivera a inspiração de um Gamaliel, admirava agora aqueles homens aparentemente rústicos, vindos de choupanas de pesca lá da Galileia, e que em Jerusalém alcançavam inesquecíveis vitórias intelectuais somente porque sabiam calar quando oportuno, aliando à experiência da vida uma enorme expressão de bondade e renúncia à feição do Divino Mestre. Corações que conseguiam grandes vitórias para a causa do Evangelho, porque sabiam calar quando oportuno e porque sabiam ofertar, além da experiência de vida, um coração já preenchido de bondade e de renúncia com Jesus. Não fosse isso, meus amigos, não fosse tantas coisas que um Pedro relevou, que um próprio Tiago, que um próprio Paulo, que um João, tantas e tantas coisas que eles relevaram, uma Madalena que a princípio não contou nem com o apoio dos apóstolos, não fosse todas essas vitórias da indulgência, da renúncia, do perdão, a mensagem de Jesus não teria chegado até nós. Se esses corações se tivessem revoltado ante a perseguição romana, a inclemência dos seus algozes, a incompreensão de alguns dentro do próprio cristianismo, essa planta teria fenecido, pela falta do amor que a regou e a nutriu, mesmo nos desertos mais agrestes, mesmo diante dos algozes mais implacáveis, abriu-se a flor do perdão e da indulgência. E por isso o perfume do Evangelho nos alcançou, porque essas vidas testemunharam de fato o que é reconciliar, o que é libertar-se, o que é por meio do perdão preparar o futuro.
trazer a vitória da luz sobre qualquer sombra. É isso que está sendo dito. Então ali ele percebe a grandeza dos galileus e por que Jesus os escolheu. Acima do brilho de Atenas, acima do poderio de Roma, Jesus foi em busca dos corações simples, dos corações mansos, os que herdam a terra, porque perdoando, seguem sempre adiante, porque compreendendo, podem sempre edificar e amparar, mesmo aos corações mais renitentes. Foi graças, inclusive, à indulgência, ao perdão de um Estevão, que pudemos ter um apóstolo Paulo. Foi graças à indulgência, ao perdão, ao espírito de conciliação de um Pedro, que o cristianismo chegou até nós. Quando lá na comunidade de Antioquia, as disputas, as diferenças se faziam mais difíceis e surge até uma celeuma ali, os ânimos exaltados na reunião, os emissários de Tiago defendendo um lado, Paulo na tribuna, falando dos erros de Pedro e dos erros de Tiago para todos, todo mundo na expectativa, o que vai ser, o que Pedro vai dizer. A sua palavra ali poderia definir o futuro da mensagem. E esse coração se ergue, grande como nunca, e diz: eu reconheço os meus erros, peço perdão a todos pelas minhas imperfeições, todos sabem que neguei o Mestre por 3 vezes. Peço a todos a misericórdia, pedimos que analisemos nós, cada um de nós, os nossos próprios equívocos e peço a Paulo que prossiga com o Evangelho da noite. Esse espírito de morrer, de nada exigir, de estar sempre disposto a fazer o movimento de aproximar corações, é o que salvou a mensagem de Jesus. Não a mensagem em si, porque é pura, mas é o que fez com que ela chegasse até nós. Então é isso que está sendo afirmado aqui. Por isso, continua Emmanuel, o convertido de Damasco, Paulo, entreviu o filho de Alfeu por um novo prisma. Então, até então, ele guardava uma imagem de Tiago. E quantos dos nossos antagonismos, quantos dos nossos problemas de desavenças não estão vivos até hoje porque nós guardamos uma imagem da pessoa de 10, 20 anos atrás e não queremos de modo algum atualizar essa imagem, abrirmos para ver que ela tem outras faces, que ela não tem só a sombra que um dia identificamos, que ela tem raios de luz, que ela tem potenciais e potências já realizadas. Então ali ele se permitiu ver Tiago por um novo prisma. Isso só o coração humilde faz. Só o coração entregue a Jesus está disposto a fazer. Ele viu Tiago por um novo prisma, permitiu-se vê-lo de novo, fazer um novo registro. Quão mais leve não seria a nossa vida se assim fizéssemos? Quanto menos de dores, de lágrimas teríamos ao longo dos séculos e das reencarnações se estivéssemos mais abertos a renovar a foto que às vezes trazemos por séculos de um espírito que nos feriu, de um espírito que de alguma maneira nos prejudicou. Quanto não seria mais leve a nossa caminhada se tivéssemos essa disposição de alma? Seus cabelos grisalhos, então ele observa ali a própria figura de Tiago, já cabelos grisalhos, já o rosto enrugado de tantas lutas, falavam de trabalhos árduos e incessantes. Agora, e aqui o principal, agora, depois de mais de 20 anos de apostolado com Jesus, Paulo percebia que a vida exige mais compreensão do que conhecimento. Então, toda aquela jornada dele de volta para Jerusalém, atendendo a solicitação de Tiago, a inspiração que veio do alto, dizendo para ele, é para lá mesmo que você tem que ir, não é para Roma agora não, tudo isso era para ele chegar a essa conclusão, de que a vida pede, gente, mais compreensão do que conhecimento. Porque a compreensão é o conhecimento iluminado pelo amor, que nos dá a entender que cada criatura está num patamar. Cada criatura pode ofertar algo por hora e não dá para esperar algo além.
A compreensão nos faz entender que o outro tem, inclusive, o direito de, por hora, não concordar ou não gostar de nós até. Como um dia disse Emmanuel Chico, que estava meio agastado com alguns que não sintonizavam muito com a sua atuação, né, com as suas obras, com o seu jeito de ser. E o Emmanuel aparece para ele: Chico, eles têm o direito de não gostar de você. Siga. E ao comentar essa fala de Jesus sobre a conciliação, Emmanuel dirá que ela, na verdade, sobretudo, reconhecer o direito do outro de pensar como pensa, de seguir os caminhos que segue. Claro, temos um compromisso, um zelo para com a doutrina espírita, para com o que é transmitido. Mas, a par disso, questões secundárias, questões pessoais, isso é de segundo plano. Isso não deve ocupar o centro das nossas relações, isso não deve representar empecilhos para nós outros. Saibamos enxergar o ser com o que pode, por hora, ver e compreender da vida. É isso que a compreensão nos dá. Tato, habilidade de relacionarmos com os outros, entender as possibilidades de cada um e de cada um extrair o melhor. Ou, nas palavras singelas e sintéticas do Chico, dar aos outros o direito de serem como são e a nós o dever de sermos a cada dia melhores. Isso é compreensão. E foram 20 anos de trabalho com Jesus. Toda essa jornada, esse reencontro, para que ele pudesse, enfim, consolidar essa visão, atualizando a sua imagem acerca de Tiago. Ali eles fazem, portanto, as pazes, e aí Paulo acaba sendo preso, como previsto, fica 2 anos preso, e depois acaba dirigindo-se a Roma, como um prisioneiro, mas um prisioneiro do Cristo. Lá pôde ainda fazer muitas coisas em Roma, ainda teve na Espanha, depois volta a Roma e em Roma conclui a sua tarefa missionária em paz com Tiago, em paz com todos os corações e voltando ao mundo espiritual com aquela certeza do dever cumprido e sem amarras quaisquer de ressentimentos, pesos que lhe impediriam o voo para as esferas sublimadas que esperam os corações fiéis. Então, toda essa reflexão em torno de Paulo e Tiago desperta-nos a importância da compreensão dessa fala de Jesus. Reconciliarmos com os corações ou que nos ofenderam, ou mesmo corações que não pensam como nós, em que existe ali um certo antagonismo, um desafeto. Às vezes não são ofensores propriamente, não nos prejudicaram propriamente, mas existe alguma dificuldade. A importância, a premência de, tanto quanto possível, de nossa parte, ofertarmos o melhor para eles, desejarmos a eles o melhor, entendendo que na vida e na criação existe uma grande lei. Essa é uma das frases mais impactantes de Jesus. Com a medida com que medirdes, sereis medidos. Com a medida com que medirdes, sereis medidos. Diante, portanto, daqueles com quem temos dificuldades, daqueles com os quais até o momento lidamos mais com as suas sombras do que com as suas luzes, lembremos-nos disso, porque se escolhermos, e é uma escolha, a postura mais inflexível, a postura mais intransigente perante os nossos adversários, é a postura que facearemos perante a lei. Perante a lei manifesta na própria consciência. Se eu escolho a dureza, se eu escolho a inflexibilidade, é o que colherei da minha própria consciência. Porque é isso que está dito na frase como um todo. Concilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que o teu adversário não te entregues à justiça ou ao juiz, e para que o juiz não te entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça te leve ou te lance à prisão. Te digo que se ali entrares, não saireis até pagar o último ceitil. Será que a gente entende a magnitude do que Jesus está trazendo aqui, numa perspectiva da evolução do Espírito? É como se Jesus estivesse a nos dizer: se você escolhe perante a vida uma postura de dureza, assim a lei nos tratará. Se eu sou absolutamente irredutível, incompreensível, não manifesto nenhuma compreensão,
nenhuma misericórdia perante as fragilidades alheias, também assim a justiça ou o juiz consciencial atuará para conosco. A dureza escolhida será a dureza encontrada nos caminhos da vida. Quando existem outros caminhos tão mais amenos, tão mais libertadores para o ser, porque aqueles que escolhem a senda da misericórdia, a misericórdia alcançarão. Aqueles que, mesmo com muitos equívocos, mesmo com muitas imperfeições, são encontrados trabalhando pelo bem, inclusive pelo bem daqueles que não os compreendem ou com quem têm dificuldades, esses terão perante esse juiz um advogado, que é o do bem que tem feito, que são as orações que tem realizado por aqueles com quem tem dificuldades, que é o anseio, ou pelo menos o movimento de misericórdia, buscando entender, vislumbrar os melhores aspectos daquele indivíduo com quem tem tido dificuldades. Será esse movimento de bondade o seu advogado diante do juiz da consciência, aliviando-nos, portanto, as penas, os fardos. Mas quem escolhe a dureza, quem é absolutamente inflexível ante as fragilidades alheias perante as suas próprias, encontrará a mesma dureza. Não terá advogado de defesa, estará sozinho, porque escolheu o caminho mais difícil da lei. Escolheu pagar até o último ceitil, quando, pelo amor e pela misericórdia, poderia ter pagado ou pago muito menos. Porque, já nos disse o Mestre, o amor vai cobrindo uma multidão de pecados, vai aliviando muito de nossos débitos, quando no amor somos encontrados. Quando pelos adversários, pelos inimigos, mobilizamos-nos do bem, que seja por uma oração. Assim a gente vai entendendo essa dinâmica da vida. Até porque, em escolhendo não ter um olhar mais compreensivo, em escolhendo cultivar em nós o ressentimento, escolhemos, na verdade, manter a presença do adversário muito mais junto de nós, porque por dentro. Esse é um outro aspecto que às vezes não refletimos na fala de Jesus. Concilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E a gente pensa só, enquanto eu estou encarnado ali junto dele, né, ou enquanto eu estou convivendo com ele lá no centro espírita, ou no lar, ou seja, onde for, no trabalho profissional. Mas, na verdade, o que Jesus também está dizendo é que, enquanto eu não conciliar, ele estará comigo. Enquanto eu não me ajustar internamente, pode ser que o outro não queira. Esse é um outro aspecto, né? Eu quero conciliar, eu quero fazer um movimento de aproximação, mas o outro não quer nem me ver, não quer nem saber de mim. Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 120, vai dizer que essa fala de Jesus, no fundo, significa assim também: faze de tua parte. O que o outro vai fazer disso, se vai acolher, se não vai acolher, ainda é uma questão dele. Mas se em você já há um movimento de conciliação, você já se libera, você já se liberta para encaminhar mais leve, com mais saúde, para o porvir. Então essa é a ideia. Se eu escolho a dureza e a intransigência, se eu escolho fixar-me só na sombra, enquanto eu estiver caminhando, ele estará comigo. Pode desencarnar o indivíduo, ir para o mundo espiritual, eu estarei lembrando dele, do que ele me fez, das dificuldades, das desavenças, porque aquilo estará muito vivo em nós, a representar uma chaga que carregamos conosco. O ressentimento, a incompreensão, a mágoa ou o melindre é uma chaga viva que trazemos conosco. É segurar com as próprias mãos a brasa viva com que esperamos talvez ferir ou prejudicar o outro. E enquanto nós nos ajustarmos com isso, ele estará a caminho conosco. Aqui ou além, só nos libertaremos disso quando nós fizermos o movimento. E um dia ele fará também. E de um adversário, de talvez um inimigo, faremos um amigo. No grande processo depurador dos séculos, no cadinho das encarnações, nos encontros em família, nas lutas depuradoras, de cada laço de antagonismo, de cada desafeto, faremos um dia amigos, naquele que é o grande tesouro do Espírito no transcurso dos séculos. Quem mais amigos tem, mais rico é como Espírito,
mais pode usufruir da felicidade que só é encontrada na partilha. E quanto mais corações aos quais nos vinculamos pelos laços da compreensão e do amor, mais felicidade multiplicada. É isso que a gente vai compreendendo também, porque se não nos reconciliamos, a nossa própria consciência será para conosco, ou se servirá para conosco, da mesma severidade com que temos tido para com os outros. E então estaremos entregues a um tipo pior ainda de adversário do que aquele que está fora de nós, os que moram dentro de nós. Porque quando nutrindo a mágoa ou o ressentimento, damos campo aberto para que operem os verdadeiros adversários de nossa alma dentro de nós. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, aqueles que efetivamente nos mantêm presos, nos atravancam a marcha. Por isso, um grande poeta do Oriente, certa feita, disse, E disse o Senhor, ame o seu inimigo. E eu obedeci e amei a mim mesmo. Como a dizer que os grandes inimigos de nossa alma, cá dentro estão. E em mantendo essa postura de resistência, de julgamento, de condenação aos adversários de fora, no fundo damos vasto campo de atuação para os adversários de dentro. E é aí que ficamos na prisão dos nossos processos de adoecimento. Muitas vezes isso vai culminar até mesmo numa enfermidade, porque emoções tão perturbadoras cultivadas por tanto tempo, cedo ou tarde, prejudicarão o nosso próprio corpo. Serão somatizadas na forma de enfermidades, de dores, também as decepções, A vida torna-se tão ingrata, a vida torna-se tão amarga, tão áspera, na ausência da indulgência. Porque a própria palavra indulgência, se analisarmos em sua etimologia, daí vem indulgência do latim indulcere, que significa trazer doçura, inserir doçura na vida. Aquele que não tem indulgência para com os outros, que só se fixa nos espinhos do outro, nunca saberá apreciar o perfume de uma outra vida, os seus aspectos mais nobres. A vida para ele será sempre um conjunto de espinheiros, porque só se detém nos espinhos. Por isso Jesus nos concita, e o Evangelho, o Espiritismo também, a indulgência, porque a vida torna-se amarga na sua ausência. E por isso só o perdão é essa grande força libertadora da vida que fecha os ciclos, às vezes seculares, de vingança, de revolta, de adoecimento. O perdão é a chave libertadora da vida. É o medicamento, como diz Emmanuel, o único antibiótico mental suscetível de curar as infecções do ressentimento no organismo do mundo. O único antibiótico mental suscetível de curar as infecções do ressentimento no organismo do mundo. Esse é o perdão. É essa indulgência que vai tornando a vida mais amena, mais leve, que vai nos auxiliando a não nos fixarmos só nos espinhos para aprendermos a ver as rosas, o seu perfume, a sua beleza, para vermos talvez rosas em botão, mas que um dia haverão de florescer, se soubermos regar, com compreensão, com paciência. É o que o olhar de Jesus vai implantando em nós. Esse olhar misericordioso que Ele nos ensina a ter, que ao toque do seu Evangelho vamos conseguindo ter, porque vamos removendo as escamas de dureza, de treva, de sombra, que ainda nos impedem de ver no outro algo da beleza divina, que talvez ainda está um pouco empanada pelas sombras que todos trazemos. E Emmanuel ele tem uma consideração muito interessante a esse respeito, no livro O Evangelho por Emmanuel, um comentário ao primeiro volume da série, comentário aos versículos do Evangelho de Mateus. Lá no capítulo de número 82, é uma mensagem que está também no Reformador, de agosto de 1953, ele tem uma mensagem chamada Reconcilia-te, em que ele vai dizer assim para nós: recordemos que a sintonia é uma lei. A sintonia é uma lei. Quem se agasta muitas vezes é aquele que agasta os outros. Quem se sente ferido é capaz de ferir. Quem se observa contundido pelas pedras do mal encontra facilidade de arremessá-las.
Olha o que Emmanuel está nos dizendo. Se a gente sente-se ainda muito ferido, se a sombra do outro ainda me alcança e impacta de maneira tão significativa, é porque algo de sombra ainda tem, que sintoniza com essa sombra. Se sou ainda tão ferido, é porque eu ainda tenho na minha natureza a possibilidade de ferir. Porque se não tivesse mais, não seria mais tão ferido. Se não tivesse mais tanta sombra, a sombra do outro nem sequer me arranharia. Se já não tivesse mais o impulso, o ímpeto de atirar pedras por meio de palavras, por meio de atitudes ao outro, as pedras alheias não nos machucariam tanto. É porque ainda há em nós uma sombra a ser vencida. É por isso que ainda somos tão suscetíveis à atuação do outro. Que damos ao outro essa, de certo modo, até autonomia ou liberdade de penetrar-nos no nosso mundo íntimo e de definir se felizes estaremos ou não, porque quando guardo o ressentimento ou a mágoa, na verdade estou dando ao outro a possibilidade de definir ou deliberar sobre a minha felicidade ou não. Mas na medida em que amadurecemos e nos libertamos de quaisquer raízes de sombra, não damos mais campo ou tomadas mentais para que a postura infeliz do outro nos machuque tanto, porque estaremos mais imunizados pelo próprio amor, pelo próprio espírito de conciliação, de indulgência e de perdão que nos protegerá. Por isso ele continua: o raio de luz na furna de trevas nunca se perturba ante a sombra, porque a essência divina de sua estrutura lhe garante a imunidade. Aquele que procura reconciliar-se, assumindo a responsabilidade do novo entendimento, ou seja, dando os primeiros passos, é sempre um coração inspirado no verdadeiro amor. O perdão não extingue o débito. Essa é uma coisa que precisamos entender. Conciliarmos com o outro não isenta nem a ele, nem a nós de lidarmos com as consequências dos atos. Nos faz, sim, mais livres aos que buscamos a conciliação e o perdão, ao passo que os que ainda resistem se fazem ainda mais presos. Mas o perdão não extingue o débito, cada qual receberá segundo as suas obras. A vinha não produzirá veneno, nem como o espinheiro não dará uvas. Agora, aquele que atende ao conselho do Cristo, tentando a reconciliação, procura a paz na fonte, onde essa tranquilidade pode fluir por água viva da verdadeira compreensão. Cada vez que convertemos um inimigo ou um adversário num irmão, eliminamos um foco vibratório de energias desequilibradas contra nós, melhorando a nossa economia espiritual. Em outras palavras, os primeiros a beneficiar-nos somos nós mesmos. Desse modo, conclui ele, enquanto desfrutamos a oportunidade da presença ou da vizinhança desses adversários ou antagonistas, façamos, se pudermos, a obra de reajustamento, de vez que, enriquecendo o nosso campo com plantações de ordem superior, elevaremos a produção dele, também do próximo, em nosso próprio favor. Se, portanto, ainda nos vemos cercados por tantos antagonismos e dificuldades de convivência, tomemos isso também como um convite à reflexão sobre nós mesmos. Se somos ainda tão hábeis em identificar fragilidades no outro, é porque ainda as temos muitas em nós. Que ao invés de termos o olhar tão percussiente ao outro, saibamos também voltar esses olhos a nós próprios, melhorando-nos, libertando-nos, diminuindo-nos, para que Cristo em nós se engrandeça e a força do perdão, como medicamento da vida, como chave libertadora do destino, possa beneficiar-nos o caminho. Que Jesus nos enriqueça o coração, nos inspire a vida e nos dê forças para, ante os adversários, termos a coragem de renovar a imagem, renovarmos a foto que dele tiramos, passarmos a não nos deter agora tanto nos espinhos, para vermos já as flores, as rosas em botão, e investirmos nessa seara com o divino jardineiro, porque é da lei que todo espinho, que toda dificuldade, que toda sombra um dia seja convertida em luz, em perfume, em bênção na seara de Jesus. Que Ele abençoe, que Ele inspire, ilumine a todos nós e que possamos entender essa grande mensagem conciliadora, reconciliadora,
que visa em verdade reunir-nos a todos um dia no seu reino, como Paulo mesmo, ao desencarnar, chegando no mundo espiritual, depois de toda aquela jornada e daquele processo de reconciliação com Tiago, pôde ouvir de Jesus: vem, Paulo, ser feliz, porque é da vontade do meu Pai que verdugos e vítimas se abracem um dia no seu reino, na sua casa de amor. É da vontade do Pai que aqueles hoje que são antagonistas, adversários ou mesmo inimigos, se façam e serão um dia grandes amigos, eternidade afora, unidos pelos laços do amor. A todos muita luz e muita paz, que com Jesus avancemos por meio do perdão, à libertação e à felicidade, à saúde, sobretudo, que todos nós ansiamos. Que Deus nos abençoe a todos.